Deus, nosso Pai, eis-nos aqui. Obrigado, Senhor. Damos graças por tudo, principalmente por quem o Senhor tem sido para cada um de nós. Te damos graças. Obrigado pelas tribulações, as aflições. Obrigado pelos momentos de sofrimentos neste mundo. Mas também obrigado pelo sustento, pelo alimento, pelas coisas boas que o Senhor tem nos dado. Te agradecemos. Pedimos que a Tua palavra, Senhor, ela se torne viva em nós. Ela toque nossa vida, nossas necessidades e também nos confronte. Estamos aqui para sermos confrontados pelo Senhor. O Senhor é o único que pode fazer isso de modo perfeito. Então, eis-nos aqui, expomos a Ti o nosso coração, com as nossas necessidades, as nossas imperfeições. Oramos não só pelos irmãos que estão aqui, as famílias aqui representadas, mas oramos por aqueles que em todo e qualquer lugar acessar essa mensagem, tanto agora, nesse momento, quanto depois, quando forem acessar a gravação, que o Senhor possa confortar, tocar alguém, salvar. Eu te agradeço por isso em nome de Jesus. Eu quero ler o trecho apenas dos versos 12 a 17, do capítulo 12 da carta aos Hebreus. Deus abençoe a todos. Sejam bem-vindos, os irmãos. E vamos ler juntos numa mesma versão. Esforcem-se. Vocês têm aí? Não, é o seguinte, do 14 a 17, desculpa, irmãos, vamos juntos. Esforcem-se, eu confundi. É o capítulo 12 dos versos 14 a 17, desculpa, irmãos. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Eu vou dar só mais uma chance e vou pedir para que ninguém converse. E não permita que alguém te distraia nesse instante. É como se a gente estivesse degustando um alimento muito caro e precioso. Então não se prive disso, por favor, tá bom? Vamos juntos. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. É um texto muito sério, mas vamos pensar juntos um pouquinho. O contexto aqui, no contexto nós temos uma proposta de uma corrida, a ideia de um percurso após a decisão, a conversão pela fé em Jesus. Você já percebeu que tem uma microfoniazinha no meu ouvido aqui, né, Daniel? Tem uma microfoniazinha no meu ouvido? Então, no contexto, há a ideia de uma carreira proposta, de um percurso, uma trajetória a ser percorrida pelos cristãos, reforçando inclusive a ideia geral do Evangelho de Jesus, que ele mesmo se identifica como caminho, Às vezes a gente, na nossa cabeça imediatista, a gente quer reduzir tudo a um ato só, Isso é isso, aqui, agora. Mas a salvação tem um aspecto também de percurso, caminhada, que a gente pode até mensurar, que é do momento da conversão
até o dia que a gente vai ver o Senhor. Tem um percurso. Agora, nesse percurso, devem ocorrer processos importantes. Eu costumo dizer, e hoje quero repetir isso porque está dentro do nosso contexto, que Deus primeiro tira a gente da lama. Depois, Ele tira a lama da gente. Então, quando nós somos encontrados por Jesus, Ele nos encontra no charco de lodo do pecado. E Ele nos oferece a salvação, nos aceitando do jeito que a gente está, sujinho mesmo. Nesse sentido, Deus nos aceita como somos. E tem gente que para nisso, né? Tem gente que já está pregando um meio evangelho, que é o evangelho do Deus que tira da lama e deixa sujo, porque Ele nos ama como nós somos. Isso é verdade, mas não é tudo, não é toda a verdade. Quem entendeu até aqui? É preciso considerar alguns desses aspectos da vida cristã, que não tem a ver com legalismos e nem religiosidades. Não se trata de usos e costumes impostos por ninguém, ou por algum ensinamento criado por alguma denominação, algum pastor, alguma comunidade, enfim, não se trata disso. Uma vez que fomos, ou somos alcançados, já estou começando a nos identificar com a mensagem diretamente, mas uma vez que os cristãos são alcançados exclusivamente pela graça de Deus, é preciso continuar firmes na fé. E é necessário avançar na direção apontada. Por isso que o texto usa a palavra carreira proposta. Deus propôs uma jornada. Então não é um ato. A salvação não é um ato. A salvação é um caminho. E o nome desse caminho é Jesus. Só mais uma vez, quem aqui gosta de falar o nome de Jesus? Quem ama Jesus? Eu conheço pessoa, irmão, que está fazendo corte de cabelo com a inicial dos outros, de tão apaixonado que está. Então, vamos falar o nome que a gente mais ama? O nome do caminho é? Jesus. Então, Jesus é um caminho. Por que Ele é um caminho? Porque Ele não é, o trabalho dele na nossa vida não é um ato, é uma carreira. E é interessante e é importante, porque diz o texto que sem a santificação, ninguém verá o Senhor. E isso não é uma lei. Não está dizendo, se santifiquem para ver o Senhor, porque não é isso que está sendo tratado no contexto. Ele está dizendo que quem está no caminho para um dia ver o Senhor, está em santificação, porque quem não vai ver o Senhor não está. Porque só vai ver o Senhor quem entrou pelo caminho. E deixa eu dizer, e nesse caminho, existem processos de santificação. E já é uma dica, se não tem nenhum processo de mudança na sua vida, pode ser que você não esteja no caminho. Ou até pode ser possível estar acontecendo outras questões que a gente vai tratar no contexto. De autoprivação, por exemplo, da graça de Deus. Mas vamos andar. Então, a santificação aqui apontada, de alguém que vai ver o Senhor, eu posso dizer no meu entendimento, e eu quero que você olhe na sua Bíblia e peça para o Espírito Santo te ajudar a entender. Mas eu entendi pelo contexto, e eu quero repartir com vocês o que eu compreendi desse texto, sem santificação ninguém verá o Senhor, que não é uma santificação como mandamento, não é uma santificação como uma obra
que vai me dar mérito de salvação. Pelo contrário, é uma condição que Deus já me deu potencial. Porque no caminho para ver o Senhor, não há como chegar sem ser santificado. Agora vamos tentar entender como é que se dá esse processo de transformação, de limpeza da lama, para a gente ver o Senhor. Porque é lógico, irmãos, as alegorias da Bíblia são simples. Você pode amar alguém que está muito longe e caído num lamaçal. Mas quando você diz assim, olha, hoje eu te resgatei do lamaçal, mas fala um dia futuro aí próximo, 25 de dezembro, pode ser? Natal. No dia do Natal, nós teremos um encontro especial com o irmãozinho que saiu da lama. Aí para ninguém pensar assim, deve ser meu irmão, que era um lamacento. Quem aqui reconhece que Jesus o encontrou no lamaçal? Quem pode dizer obrigado, Senhor? Porque o Senhor não me condenou. O Senhor me tirou da lama. Agora Ele marcou um dia que vai ter uma cerimônia para você ter um encontro oficial com Ele e definitivo para morar com Ele. Aí eu pergunto, será que o Senhor quer nos receber no dia da grande celebração? A palavra chama, a maioria dos escritores coloca o dia do Senhor com letra maiúscula, porque é o dia mais importante da vida da raça humana recriada, principalmente para aqueles que foram salvos por Jesus. O dia do nosso encontro com Ele. Agora eu pergunto para você que está aqui, para você que está em casa, você está preparado para encontrar-se com o seu Deus? Você já reparou como a gente se arruma? Eu gosto de um espelho, irmão. Eu tenho crise quase de pânico quando eu entro no banheiro que não tem um espelho. Eu falo, não é possível, quem foi o miserável que não colocou um espelho nesse lugar? Porque eu preciso de um espelho, eu quero me olhar, eu quero me achar bonito. Porque eu acho que ninguém merece ver a gente feio. Dá uma olhada para o seu irmão e fala assim, estou bem, está tudo bem comigo, Sofia? Você está linda também. Deus te abençoe. Fala para o seu irmão que ele está bonito. Fala aí, Léo, para a Patrícia. Quanto tempo faz que você está linda, meu amor? Aristeu. O Douglas, manda mensagem lá para a menina no final desse culto. Tá bom? Você é linda, elogia. Mas a gente quer aparecer bonito. Sim ou não? E eu pergunto, e o dia do encontro? Será que Jesus quer encontrar a gente com a mesma roupa que Ele saiu da lama? Quem está entendendo a ilustração? Então vamos ver alguns aspectos, irmãos, dessa obra de salvação, que quando nós estamos em santificação, não é a gente, é uma resposta à graça de Deus oferecida a nós. É uma questão de apropriação. Eu me aproprio da capacidade que Deus me dá de arrancar as roupas sujas e vestir linho fino, puro. Não é assim, Douglas, que a multidão vai estar lá diante dele? Com linho fino, vestido, com vestes de justiça. Então, primeira questão, dos versos 1 e 2 do capítulo 12. O que está dizendo? Portanto, se quiser ler comigo, é bom que você participa e não se distrai. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Olha, o autor está falando aqui, escrevendo aos inscritos, a pessoas inscritas no caminho da salvação.
Ele não está falando para qualquer pessoa, ele está falando para pessoas que estão rodeadas de um tão grande número de pessoas. Isso ele está se referindo ao capítulo 11, onde ele mostra uma galeria de pessoas em diversas circunstâncias, situações, que permaneceram firmes até o fim. Elas morreram conscientes do dia da celebração que iriam encontrar o Senhor. E a palavra ainda chama elas de vencedores. Estes venceram pela fé, morreram sem ver, não receberam, mas morreram crendo. E eu espero que Deus vai nos reunir com essa turma toda do capítulo 11, depois em casa você confere. Irmãos que foram cerrados ao meio, vão aparecer lá com o corpo inteiro ressuscitado, para a gente se encontrar com o Senhor vestido de linho branco, fino. Agora, há um posicionamento que Deus exige de todo cristão. Há um posicionamento consciente quando se trata de desvencilhamento de todo o embaraço e do pecado. Presta atenção, queridos. A ideia de que, se Jesus morreu na cruz para aniquilar o pecado, logo não se toca mais esse assunto porque não existe pecado, isso é um silogismo enganoso. Você vai ouvir por aí alguém tentando falar que, se Jesus morreu para aniquilar o pecado, não existe pecado. Não existe pecado rasgado, né? Não tem lá abaixo da linha do Equador, não tem pecado. Mete o pé na jaca. O povo aqui nem conhece essa música, o seu filho não conhece, Cris. O menino nasceu antes de ontem. Mas a Cris se lembrou na hora. Quem é? Ele nem Mato Grosso? Quem é que canta? Não é? Carlos Renato, filho. Pensa, tem uns irmãos clássicos aqui, irmão. Vou ajudar, tá? Clássicos, Entenderam, né? Olha o que o verso diz. Vamos só repetir a leitura do segundo trecho do verso 1. Livremo-nos. Quem pode ler comigo? Livremos não é ação de Deus aqui. O verbo está para a ação das pessoas que estão lendo essa carta. É dos cristãos inscritos no caminho. O que ele diz? Livremo-nos de quanto? De tudo o que nos atrapalha. Nem tocou no pecado ainda. É sinal que tem coisa que não é pecado, mas atrapalha. Quem está correndo, quem tem um objetivo, um alvo, não fica detido com nada. Precisa se livrar para poder correr. E do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança. Algumas versões diz com paciência. Correr com paciência continue correndo, organize o passo, organize a respiração, sabe? Mas não pare, se desvencilha, se desenrola, se liberta. E eu acho interessante isso. É nesse sentido que o sacrifício da cruz emana sobre nós, porque ele nos dá poder para a gente quebrar alguns laços. Quem acredita nisso? Quem acredita que há poder no que Cristo fez no Calvário, para que a gente chute tudo aquilo que está atrapalhando, tudo na nossa vida, que nos atrapalhar para o dia do encontro com o Senhor, deve ser abandonado. Bendito seja o Senhor. É preciso ter consciência desse posicionamento. Isso não é algo assim, não. Jesus faz tudo. É Deus quem opera em nós o querer e o realizar de todas as coisas. Então, eis que eu vos digo, não façam nada na carreira cristã. Fica parado. Está fora de contexto. Porque, inclusive, irmãos, tem irmãos que não exercitam a disciplina, ele não exercita o autocontrole,
ele não aprende a dizer não para os seus desejos e vontades, porque ele desconhece que há uma provisão de força que emana da cruz, de poder que a graça nos dá, para que a gente diga não, quando tem que dizer não. Sim, sim. Não, não. O que passar disso tem a procedência maligna, tem o dedo do inimigo. Repetindo, eu digo, você repete, mas repete mesmo, porque se repetir fraquinho eu não vou deixar. Então já é melhor, já fala uma vez só e fala forte. Vamos lá? 1, 2, 3, sim. Não foi forte. Isso é o forte? Uma chance, vai lá. Sim, não, não. O que passar disso? Procedência maligna. Vai dar problema. Aprenda a discernir quando sim, quando não, e se posicione. Porque Jesus já te deu essa capacidade. Ela precisa ser desenvolvida em você. E tem crente, irmão, que pensa que salvação é moleza. Salvação é um negócio assim, sabe? É graça, é doçura, ai, Deus é amor. Aí fica paradinho, aí cria o pecado, igual um bichinho de estimação. Ai, que lindinho. Deus, por que você está assim, irmão? Porque Deus me ama como sou. E onde você leu isso, irmão? De onde você tirou isso? O inimigo te enganou. Mas nessa manhã, o Senhor tem levantado profetas que abrem a palavra e falam. E essa igreja tem recebido aqui nesse púlpito profetas. Não é profetas que falam de si mesmo, mas é profetas que expõem a escritura do Senhor. E nessa manhã, Deus está falando comigo, está falando com você. É preciso se posicionar conscientemente contra tudo que atrapalha e contra o pecado que nos envolve. É preciso ter consciência do nosso posicionamento prático durante a corrida. E a advertência é que não se deve permitir nada que nos detenha. É você que decide. É engraçado, irmão, que se Deus nos tratasse como marionete, a gente ia blasfemar. Mas como Deus deixa a gente livre, a gente continua blasfemando. Eu já vi gente acusar Deus. Então, porque se Deus não quer que eu peque, por que Ele deixa eu pecar? Você precisa ir para o psiquiatra, irmão, tomar um remédio, você está maluco. Está doidinho. Porque quem disse que na vida a gente não precisa ter disciplina? Inclusive, vamos ver o que acontece durante o percurso. Olha o verso 3, 4. Tanto que, para os teólogos liberais e para os pregadores do liberalismo, para aqueles que estão pregando o falso evangelho, eis aqui a palavra do Senhor, para te libertar nessa manhã. Se você se arrepender desses falsos evangelhos, pode ser que Deus tenha misericórdia de ti. E para essa igreja que está presente aqui, para os irmãos que estão assistindo em casa, ou você que nunca se converteu, saiba que conversão é chutar tudo que atrapalha, e o pecado que envolve precisa ser deixado, para que você continue avançando no caminho, para estar pronto no dia do Senhor. Versos 3 e 4. Olha para Jesus direitinho, corre com paciência, mas olha o que diz o 3. Não é só para olhar para Jesus, é para pensar bem nele. É o 3. Pensem bem. Mais uma vez, pensem bem. Em quem? Naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem. Opa, tem um antídoto para o cansaço espiritual e o desânimo. É não só olhar, mas pensar naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo. Então, qual é o antídoto para o cansaço e para o desânimo? Pensar em Jesus. Lembra do salmista? Não está no contexto aqui. Mas o que ele diz? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei
medita de dia e de noite, pois será como a árvore. Olha lá, pensa nele. Pense em Jesus. E eu pergunto, quantos aqui nessa manhã já não foram enganados e não pensam mais em Jesus? No que você anda pensando, irmão? No que você anda pensando, irmã? No que você anda pensando, querido? Querida, no que você anda pensando? O que tem ocupado a tua mente? Por isso que você tem sido dominado pelo cansaço, pelo desânimo espiritual. Porque parou de pensar em Jesus. Isso é um engano. Que o Senhor nesse tempo restaure em nossas vidas o gosto, o prazer de pensarmos no Senhor. E de modo objetivo temos a sua palavra para fazer isso. O Espírito Santo quer nos ajudar a pensar no Senhor, olhando para a palavra. Então, se está faltando a palavra de Deus no seu dia a dia, está faltando um elemento necessário para a sua sobrevivência espiritual. Não somente olhar para Jesus, autor e consumador da fé, mas também pensar, refletir sobre Ele. Isso é o antídoto contra o cansaço e o desânimo na caminhada. Agora, olha uma ocorrência, olha o que ocorre durante o percurso. Ocorre algo chamado santificação. A santificação acontece no caminho. A santificação acontece entre o dia que você é encontrado por Jesus e aceita ser lavado por Ele, ser redimido por Ele, até o dia em que Ele marcou a celebração, o encontro. Verso 5. Vocês não esqueceram, uma outra questão que eu esqueci de ressaltar. Quem pode ler comigo o verso 4, ainda não lemos esse. O pastor, até onde eu devo ficar com esse papo de lidar com o meu pecado? Essa igreja não vai parar com esse discurso? Porque eu estou pensando até de já mudar daqui, porque todo culto... O Denilson dá risada, ele acha que é engraçado essas coisas. Parece que não tem um santo culto nesse lugar que vocês têm que ficar tocando nesse assunto do pecado. Não é? Então tá, até que ponto? Verso 4, juntos. Eu não vou ler sozinho, porque é só para mim essa palavra. Não é justo. Vamos lá. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue? É melhor a gente pular para o 5 já, né? Pesou, nenhum glória a Deus, nem aleluia, nem nada. Acabou. O culto quase acabou agora, mas amém. Vamos lá, 5. Vocês se esqueceram, leia isso baixinho, porque isso aí é meio particular entre você e o papai. Eu e o papai, vamos lá. Vocês se esqueceram, lê como quem está cochichando, né? Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. O que ele diz? Como que Deus nos chama? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor faz o quê? Só ama. O Senhor é só amor, só carinho, só sorrisinho. Está tudo errado. Olha isso. Quando está errado, não é amor com sorriso, é amor com disciplina. E olha o que o Senhor faz. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. O 6 diz o quê? Pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Agora, vamos entender como isso se dá. Não é literal, porque se Deus descesse com o mãozão dele e desse na cara da gente,
Aqui nunca ninguém disse isso. Isso acontece às vezes em algumas cidades do interior. A pessoa fala, eu vou dar com a mão na sua cara. Não aqui. Esse negócio do eu vou te socar. Entre irmãos, então, isso nem ocorre. Eu nem vou falar como era meu relacionamento com a Selma, quando a gente era adolescente. Enfim, eu até tenho outra irmã, mas como ela era bem mais velha, ela respeitava quase igual uma mãe, né, uma tia. Mas a minha irmã, quase da minha idade, que é a Selma, se ela estiver ouvindo, ela vai dar risada. Porque a gente, irmãos, não sei como a gente não se matou. E você ri porque você é melhor que eu, né? Na sua casa nunca teve umas paradas assim. Hein, Vitorinha? Ixi, deixa para lá, né? Tá bom, vamos lá. Queridos, olha o verso 7. Dá uma olhada. Como é que Deus, onde é o ambiente que Deus opera a disciplina? Esse relógio está certinho? O relógio aí de trás está certinho? Tá. Vamos lá, verso 7. Suportem as dificuldades. Voltaram comigo para o texto? Suportem as dificuldades, recebendo-as como? Olha que interessante. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Aí uma coisa interessante que eu vejo nesse texto, Marcelo Gavioli, é que todos têm problema. Todo ser humano tem problema. Todo mundo que está nesse planeta, que já nasceu, morreu com problema, e os que estão vivos têm problema, e os que vão nascer terão problema. Agora, então, qual a diferença? Porque o sofrimento é algo inerente à vida humana. Agora, para quem é filho de Deus, os problemas e os sofrimentos são transformados em oportunidades para que sejamos santificados, purificados, transformados. Eu vou ler de novo. Todo mundo sofre, mas para quem é cristão convertido, o sofrimento é transformado em oportunidade de santificação, purificação e transformação de vida, de caráter. E eu quero provar isso, dá uma olhada. Vamos pular para o 10, porque aí a gente ganha tempo. Ele vai estar falando sobre a questão do todo o processo disciplinar de Deus, mas aí ele usa o exemplo da disciplina dos pais. E o que ele diz no verso 10? Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus, encontre-se aí agora, espera aí um pouquinho. Aí tem você e eu. Encontre você aí nesse trecho do verso. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Agora, é boa a disciplina, é gostosa, é gostosinha, porque esse negócio, irmão, de evangelho gostosinho, vida cristã gostosinho, tem gente que é tão romântico. Ai, glória a Jesus, o sol está brilhando na minha janela. Ai, irmãos, vou compartilhar aqui uma foto da lua, está tão bonita hoje. E ele acha que a vida é só isso. Aí o dia que dá uma tempestade, igual quarta-feira, que quase levou o telhado da igreja, aí a pessoa fala, está repreendido, está amarrado. Agora olha o verso 11. Quanta disciplina? Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim nesse caminho se sente tristeza. Nesse caminho tem hora, nós estávamos a semana passada, retrasada, não lembro, eu e a Solange chorando no Zap. A Solange, irmãos, é uma idosa chorona. Ela não pode ler a Bíblia que está chorando. Aí, beleza, a gente conversando, caímos no Salmo 142, um salmo de lamento. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico. Como que é? Diante dele a prostrar-me eu estou,
diante dele exponho a minha aflição. Nesse caminho se sente tristeza, mas pense, é um processo de Deus. Quem é filho do Senhor aqui? Glória a Deus. Diga: Deus, obrigado pelos sofrimentos, obrigado pelas tribulações, pelas dificuldades, porque elas serão transformadas, todas. Presta atenção, irmãos, há uma garantia na palavra do Senhor, que todos os seus momentos de tribulação são usados por Deus a seu favor. Aleluia. Quem está passando na moenda aqui, pode dar glória a Deus. Você vai sair mais limpinho do lado de lá. Você está entendendo? O Senhor te trouxe aqui hoje, o Senhor te fez se conectar a esse culto hoje, porque Ele quer dizer para você: eu transformo os seus momentos de adversidade em numa oportunidade para eu fazer você mais parecido comigo. Porque é romântico a gente dizer: estou um ser humano melhor, que bonito, você viu como fulano está tão melhor. Irmão, Deus não quer você melhor, Ele quer ver você santificado plenamente, parecido com Ele. Deus quer compartilhar com você a santidade dEle. Tem atributos que Deus não compartilha, mas a sua pureza, aleluia, glória a Deus. Não há tempo de pausa nessa corrida. Nessa corrida da fé, não há tempo de ficar enroscado com nada, nem enrolado com o pecado. Pelo contrário, queridos, a palavra do Senhor sobre nós nessa manhã é uma palavra de fortalecimento e cura. Nesta palavra que eu estou lhes dizendo, eu não tenho hoje tanta força no pulmão, nem na minha garganta, para falar a ponto de atingir teu coração, mas esta palavra está ferindo você por dentro hoje, porque o Senhor está dispensando sobre nós um tempo de fortalecimento e cura. Há uma provisão de Deus. Leia comigo, Deus falando. Quem acredita que a exposição da palavra de Deus é Deus falando? Eu não estou aqui falando em meu nome, eu não estou dizendo para você o que eu acho, eu estou te dizendo o que Deus está falando. Olha lá, vamos ler juntos, bem bonito. Fica de pé um pouquinho, você está meio sonolento. Fica de pé um pouquinho, quem puder, por favor. E vamos lá, todo mundo ficou em pé? Tem irmão que até agora não está levantando ainda. Abençoa Jesus. Mas olha, tem cura. Tem cura, tem fortalecimento, viu, para suas mãos e os seus joelhos. Tem cura para mãos cansadas e joelhos desconjuntados, enfraquecidos, serão fortalecidos pelo Senhor na caminhada. Aleluia! Você sofre, se entristece, mas se você se posiciona conscientemente, o Senhor traz cura e fortalecimento. Presta atenção, verso 12 e 13, juntos. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. 13, façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Aleluia! Aleluia! Esse caminho de santidade não é caminho de fracasso, é caminho de fortalecimento e de cura. Eu queria que você orasse por algumas pessoas que estão próximas a você, sobre essa palavra. Orar pela Sofia, enquanto os irmãos ouvem minha oração em casa. Senhor, eu oro pelos processos de santificação na vida da Sofia. Vai ouvindo minha oração e vai vendo sobre o que a gente está orando. Senhor, é sobre a salvação da Sofia. É sobre o dia que ela deverá encontrar o Senhor. Pai, ajude-a na caminhada. Ela tem as dificuldades dela, ela tem as tentações. Ela tem, Senhor Deus, às vezes a mão fica fraca, o joelho
fica desconjuntado. Fortalece a Sofia, Senhor. Dá graça para ela, Pai, para que ela possa continuar. Ó Deus, que ela não desfaleça, que ela possa não só olhar, mas possa pensar em Jesus, e que ela possa ser fortalecida pelo Senhor na caminhada, porque essa jornada a levará para o encontro com o Senhor, Pai. Então eu oro por alguém que está em casa nesta manhã, que estava fraco na fé. Quem sabe alguém estava pensando até em desistir, em retroceder. Alguém estava, Senhor Deus, tão desanimado, como que sem forças para se levantar. Mas nessa manhã, Senhor, eu uso da autoridade do nome de Jesus, e eu declaro a mesma coisa que o Senhor declarava quando andou por aqui: levanta e anda, na fé, na sua caminhada, na sua jornada, seja fortalecido. O Senhor toca as tuas mãos nessa manhã, não só para você receber a cura, mas você vai ministrar essa cura, você vai colocar no nome de Jesus a mão sobre as pessoas enfermas, e elas ficarão curadas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Sente-se ainda. Vamos pensar no mais um princípio, pelo menos tratado nesse contexto. Quem está sendo ajudado até aqui? Mais um princípio. Ele exorta sobre a autoprivação da graça. Olha o que diz no verso 14. Esforcem-se para viver em paz com todos. Olha que interessante, irmãos. Essa coisa de viver em paz com todos não é utopia. Para quem vai um dia encontrar o Senhor, não há a chance, não há orientação para se privar de nenhum tipo de encontro preparado por Deus. Ainda que nos nossos encontros, nas nossas abordagens, a gente tenha diversos níveis de relacionamentos. Existem aquelas pessoas que a gente encontra uma vez só, na fila do mercado, do banco, nunca mais vai ver. Existe a pessoa que você sempre viu, você sabe quem é, um vizinho, alguém do comércio. Então não fuja dos encontros que Deus prepara, porque nestes encontros, o caminho de Deus, onde você está, nestes encontros, Deus vai tratar você. Deixa eu dizer uma coisa, sabe aquelas pedras no sapato da tua vida? Sabe aquelas pessoas difíceis? Não olha agora, não olha, se a pedra estiver do teu lado, não olha, tenta olhar só com o olho assim, ó. Volta, porque a pessoa pode se ofender, e aí dá confusão. Deixa eu dizer, Deus preparou para tratar você. Quem pode dizer assim: obrigado, Senhor, por todas as pessoas difíceis que eu tenho encontrado na vida? Ninguém orou, não. Não vi um orando. Por isso que a palavra fala: todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Eu quero que você diga para você mesmo essa oração. Senhor, ore agora, por favor. É sério, não é brincadeira. Eu brinco, mas não é brincadeira. Diga assim: Senhor, obrigado por todas as pessoas difíceis que o Senhor tem colocado no meu caminho. Glória a Deus. Elas são necessárias para tratar você. E deixa eu dizer, viu? Eu nem vou tocar no assunto do quanto você é difícil e tem sido usado para tratar alguém. Porque a gente nunca pensa nisso, a gente pensa na dificuldade que alguém nos oferece, mas a gente não pensa o quanto a gente tem sido chato na vida dos outros. Ô pastor, você está falando do quê? Eu continuo falando a irmãos daqui da igreja, aqui mesmo, não é só a tia que não veio. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem a santidade, ou seja, se eu fujo dos processos, tento negar o sofrimento, tento me esquivar, tento evitar os encontros e os relacionamentos, não, irmão, você não tem o direito de omitir-se. Dê bom dia para todo mundo. Amém? Eu não estou falando que você tem que ser amiguinho de todo mundo e nem se aprofundar numa amizade. Na vida, às vezes, o melhor amigo vão ser uma ou duas pessoas. Quem tem 3, 4, dá graças a Deus. Amigo, de você deixar a carteira e a senha do cartão. Mas aí também já é exagero, né?
Enfim, mas os irmãos entenderam? Então, independente do nível do relacionamento, não fuja. Tenha paz com o que tem de gente agora, né, defendendo, paz, tem que ter paz, tem que ter paz. Hoje, então, vamos esquecer um pouquinho a guerra, hoje só. Continue orando na semana, por israelitas, palestinos, por tudo, tá bom, irmãos? Mas, hoje a palavra é para mim e para você. Tenha paz com todo mundo. A paz não significa que você concorda, a paz não significa que você, não, é paz, é bom dia, boa tarde, tudo bem, porque você está no caminho. E aí qualquer dificuldade que alguém te oferecer, não fuja, enfrente. No que depender de você, mantenha essa paz até o fim, a não ser que a pessoa se afaste. Aí você faz um culto de ação de graças e canta um antigo hino que tinha no inário da Assembleia de Deus, que dizia assim o refrão: livre estou, pela graça de Jesus. Enfim, foi mal essa aí, acabei com o hino aqui, né? 15, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Presta atenção nisso, irmãos. Como pode alguém se privar da graça? E ele fala, cuide, é você, eu. Eram os cristãos que estavam recebendo essa carta. Cuidem-se, ou cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos, que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição, olha que trairagem, irmãos. O cara trocou a bênção por um prato de comida. Só Esaú mesmo. Chegar num nível de profanação desse. De trocar a bênção por algo tão imediato, tão daria até para ficar sem comer, espera um pouco. Sabe, mas não, eu te dou a minha bênção. E você me dá um pratinho de comida. Que daqui a pouco ele está com fome de novo. Mas a bênção não recuperou mais. Eu nem sei se isso acontece ainda, será que acontece? De alguém trocar a bênção do Senhor por alguma coisa? O texto, a palavra está falando de uma forma positiva, de uma forma ativa, de se apropriar da santidade de Deus pela graça. O texto diz, esforcem-se para viver em paz com todos, para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. E ele diz, cuidem que ninguém se exclua, se prive. Então existe uma forma de se privar. Ele menciona pelo menos duas maneiras. A primeira, você para de olhar e de pensar em Jesus, fica no escuro. Foi pregado domingo passado. Eu estava na prova, mas eu ouvi a pregação até quase meio-dia, porque o portão abria meio-dia, eu estava no carro ouvindo o profeta ministrar aqui, o Denilson ministrar 1 João. Se andarmos na luz, como ele na luz está. A gente sai correndo e abandona, deixa a escola dominical, o banco lá vazio, vem no culto quando quer, não encontra com os irmãos, não participa de oração, nem da pregação da palavra. Não tem comunhão, não anda junto. Não vai na casa de ninguém, não fala com ninguém, não manda uma mensagem, um zap. E só o pastor que é miserável quando não manda mensagem. O pastor é condenado. Irmão, se Cumba pegasse em pastor convertido, eu não sei onde eu estava. Acho que eu desabafei aqui agora, né? Me perdoa, Senhor. Isso é uma tentação pastoral, viu, irmãos? Vocês têm sorte da gente já ter sido exortado por Deus e não usar esse púlpito para desabafar. Vamos lá. Cuidem que ninguém se exclua. Como? Irmão, o nosso coração não pode ser um habitat de amargura. Quando que eu me privo da graça? Primeiro, quando eu tiro os olhos de Jesus e paro de pensar nele. Segundo, quando eu rejeito relacionamentos. Estão entendendo o caminho? Então, no caminho, eu estou dentro do caminho, não estou falando que você não está salvo. Mas dentro do caminho, você se priva da graça e fica no escuro.
E essa escuridão promove o habitat de amargura. E ele fala, ninguém se prive da graça permitindo que raiz de amargura nasça no seu coração. Olha que interessante. E tem gente que pensa que santificação é quando a gente penteia o cabelo de uma determinada forma, veste uma determinada roupa, obedece uma orientação. E é lógico que o cristão precisa ter cuidado, moderação e equilíbrio em tudo. Não estou aqui falando que pode ficar de qualquer jeito, mas não é sobre isso. A santificação é quando a gente permite que a luz de Deus entre e faça secar toda a amargura. Quando a gente de modo consciente decide, eu vou me relacionar. Eu sei que alguém tem problema, mas Deus colocou essa pessoa no meu caminho. E eu vou parar de fugir dos processos. E ele fala também para não ser imoral e profano como Esaú. Isso aqui está simples de entender, porque foi trairagem de Esaú. Ele trocou de modo muito fácil a bênção de Deus, irmãos. Presta atenção. É sobre isso. Aqui não está falando de... É engraçado que aqui não é imoralidade sexual, sabiam disso? A Bíblia não fala que Esaú cometeu adultério, fornicação. Não, aqui está falando que ele vendeu o seu direito de primogenitura. O direito de ser o herdeiro. Ele era o filho mais velho. Ele era o abençoado, nascido abençoado. O cara nasceu abençoado e trocou por um prato de comida. Agora, antes da gente levantar a mão e falar, queima Esaú, Jesus, queima ele, miserável. Diga assim, Senhor, tenha misericórdia de mim, que eu não seja profano e imoral como foi Esaú. Está muito ruim a pregação, né, irmãos? Não vou pedir desculpa também, tá? Não é isso. Mas está ruim até para mim. Às vezes dá um gelo aqui assim, misericórdia. Será que eu estou infartando? Não é, né? Vamos lá. Na corrida da fé, banda, discretamente, tá? Não atrapalhe o culto não, que aqui está uma delícia isso aqui. A gente já vai orar, mas eu quero concluir dizendo que na corrida da fé, proposta por Deus, precisamos nos desvencilhar de tudo que nos atrapalha e do pecado que está ao nosso redor. Deus nos fortalece, Ele quer fortalecer nossas mãos cansadas e joelhos fracos, para nos levar à maturidade espiritual. Presta atenção, não confunda, Deus salva a gente do jeito que a gente está, mas Ele quer que a gente amadureça. Ele quer que a gente amadureça, que a gente cresça no caráter, nas intenções, nos pensamentos, nas motivações e até na abordagem prática, nas relações. Por isso que a igreja precisa se relacionar. É depois que todo mundo virar anjinho, tiver o pezinho levantando o chão, aí agora a igreja agora está uma benção, agora eu vou no culto, porque só tem anjo. Isso aqui não vai acontecer aqui. Inclusive, uma das falas hoje na aula da IBD foi que o diabo está na igreja. Ele estava na mesa da ceia de Jesus, Jesus falou, aqui tem 12, um é o diabo. E, irmão, cuidado, não vai sair por aí dizendo que eu falei que alguém aqui é o diabo, porque eu não sei quem é. Desculpa, está complicando, né? Me ajuda aí alguém aí. Então, quem pode orar comigo? Vamos orar, é melhor orar. Fala assim, Senhor, me livre de eu não ser o diabo da minha igreja. Tem que orar assim logo, já ora objetivo, porque às vezes a gente quer encontrar o diabo no irmão, mas a gente não quer dizer, Senhor, eu me sujeito a Ti, resisto ao diabo e ele vai fugir de mim. É um posicionamento. Então, irmãos, é preciso aceitar os processos de disciplina de modo consciente. Nos posicionar buscando a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Deixa eu dizer uma coisa, queridos. Nos processos mais turbulentos da nossa vida, nós decepcionamos muito Deus nesse sentido. Porque a gente se atrapalha, e não sei se é medo do diabo, falta de comunhão com Deus. Por isso que a pessoa que não busca o Senhor, não ora, não olha para a palavra, não vive em comunhão, na hora dos maiores sofrimentos, ela se atrapalha, entra em pânico e se mata, espiritualmente. Se atrapalha, se acaba. E Deus hoje aqui está preservando
um futuro de derrota, nos preservando de um futuro de derrota, de morte. E sabe como que termina o texto? Os versos 28 e 29, fazendo um contraste entre a glória de Deus manifestada na antiga aliança e agora na igreja. Agora na nova aliança nós temos uma glória muito maior manifestada, diferente da antiga aliança. Jesus disse: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. E o texto termina dizendo no verso 28: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos. E assim adoremos a Deus de modo aceitável. Como? Com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Curve a sua cabeça, vamos orar. Pai Santo, obrigado por tua palavra. Obrigado por tua exortação. Obrigado por Jesus, o nosso caminho. Jesus é um caminho santo. Se o caminho é santo, quem pisa neste caminho é santificado. Então, Senhor, eu quero, por favor, eu quero reconhecer em mim, eu aceito reconhecer em mim o perfil de alguém que um dia verá o Senhor. Tua palavra está dizendo que sem santificação, sem santidade, ninguém vai ver o Senhor. Então o caminho para ver o Senhor é um caminho de mudança, de transformação, de santificação. Começa na minha vida, Senhor, para que eu seja também exemplo, testemunho para os meus irmãos, para o mundo inclusive. Ajude-me, Senhor. Ajude-me a me relacionar corretamente, a perder o medo de me socializar, até para que eu possa não só conviver com os meus irmãos, mas enquanto eu encontrar pessoas que ainda não são convertidas, que eu possa ser uma bênção na vida dessas pessoas, a ponto de falar da tua palavra e eles sejam convencidos pelo Espírito Santo para o arrependimento. Em nome de Jesus.